E aí, pessoal, tudo de boa? Eu sou o Heitor e sejam muito bem-vindos. E no vídeo de hoje iremos falar sobre um dos personagens mais importantes para Dark Souls. Isso mesmo, sendo esse praticamente o grande responsável para a história de Dark Souls ocorrer. E é claro que estamos falando de Sith, o dragão sem escamas, um querido chefe do Dark Souls 1. E hoje iremos conferir tudo sobre a lore, ou se preferir dizer, a história desse cara. Mas antes de começarmos, deixa o seu like e garanta sua inscrição no canal, além de ativar o sino de notificações. Vai lá, meus amigos, pois posto inúmeros conteúdos sobre a série Souls, beleza? Então agora chega de enrolação e vamos nessa. Sith é nada mais nada menos que um dragão ancestral, pertencente à linhagem dos antigos dragões. Como sabemos, no início dos tempos, os dragões ancestrais eram os grandes dominantes do antigo mundo, onde a primeira chama não havia surgido, e os seres não possuíam uma consciência complexa, ou seja, resumidamente, não possuíam propósito ou alma. Mas sabemos que um dia a primeira chama surgiu, e todos os seres nascentes receberam uma alma e propósito. E então surgiram os 4 Lordes das Cinzas, que eram nada mais nada menos que indivíduos que conseguiram empunhar um fragmento da chama, sendo eles Gwyn, Bruce Jaisleth, Nito e o esquecido Pigmeu Furtivo, do qual obteve um destino misterioso. Os 3 primeiros Lordes mencionados reuniram-se para arrancar a posse dos dragões daquelas terras, mas os dragões eram praticamente invencíveis, já que suas escamas de pedra repeliam qualquer ataque, e os Lordes das Cinzas não conseguiram descobrir sua fraqueza. E é aí que Sith surge. O mesmo era diferente de seus parentes, mas apesar de não ter uma tamanha força, Sith tinha uma mente brilhante, e se uniu aos Lordes e dedurou a grande fraqueza dos dragões, que era nada mais nada menos que o poder dos raios, que perfuravam suas escamas de pedra. Os Lordes então conseguiram dizimar os dragões e partiram a seus aposentos. No caso todos exceto Gwyn, que buscou expandir seu império e fundou Anor Londo, a capital dos deuses. E como agradecimento forneceu uma parte de sua alma a Sith. E além disso, inclusive construiu um grande aposento e laboratório para o dragão em Anor Londo e o nomeou como Duque da capital. A biblioteca, a partir de então, que ficou conhecida como a Biblioteca do Duque, serviu de estudos para Sith, que agora buscava um novo objetivo: tornar-se um ser imortal, assim como seus ancestrais. Então o mesmo começou a fazer inúmeros experimentos em busca desse objetivo. Inclusive, muitas criaturas vistas no jogo são criações de Sith, como a borboleta da luz da lua. E Sith, cada vez mais empenhado em concluir seu objetivo, foi aos poucos enlouquecendo. Inclusive, raptou 2 criadas da filha mais velha de Gwyn, Gwynevere, que era a princesa do Sol, e as transformou em criaturas bizarras que permanecem uma eterna melancolia. Inclusive, Sith foi o responsável pela criação da magia do mundo de Dark Souls, as criações e engenharias do Grande Dragão pelas criações dos cajados e as forças mágicas criadas. Inclusive o mesmo, a partir de então começou a possuir inúmeros seguidores, que inclusive são até inimigos recorrentes durante o Dark Souls 1. Mas agora voltando a Sith, após muito enlouquecer e trabalho, o dragão sem escamas conseguiu obter a tão sonhada imortalidade, por meio de um cristal artificial e energizado. Mas caso o cristal fosse destruído, Sith voltaria a ser um frágil imortal. Então, após um tempo considerável, chegamos aos eventos atuais de Dark Souls, onde o mundo está completamente tomado por trevas, e por um fio ainda não se acabou.
E também onde nosso personagem, o grande Chosen Undead, foi até os confins de Anor Londo, e então, de uma vez por todas, mata Sif, quebrando seu cristal e o matando, em busca do pedaço da alma de Gwyn que o dragão havia absorvido. É curioso pensar que a imortalidade de Sif vinha de um objeto extremamente frágil, assim como ele mesmo. Então, bom, meus amigos, a história se encerra por aqui. Com a história de Sif, vemos novamente o conceito de seres ambiciosos que trocaram tudo por seu principal objetivo, coisa que é bem comum de vermos em Dark Souls. Caso tenha interesse em mais histórias da série, deixe uma sugestão nos comentários. E também me diga se vocês gostaram ou não do vídeo, show de bola? Aguardem o próximo vídeo e valeu!